Mogi Guaçu completa 5 dias sem registros de chuvas. Estiagem que contribuiu para reduzir a vazão do rio Mogi Guaçu, que atinge uma média de 250 metros cúbicos por segundo. Na cabeceira do rio, em Minas Gerais, também não chove tanto. A situação está mais tranquila depois de um final de semana com transtornos devido às cheias do rio Mogi Guaçu e alagamentos de ruas da cidade. Com o clima menos tenso, nesta terça-feira o prefeito Walter Caveanha reuniu a imprensa para fazer um balanço das ações realizadas durante as cheias. Segundo o chefe do executivo, os problemas poderiam ter sido maiores se a cidade não tivesse um controle de cheias por meio da PCH, Pequena Central Hidrelétrica da Cachoeira de Cima. Ele lembrou, por exemplo, quando aconteceram as enchentes de 1970. Lá atrás eu fui um pouco criticado quando nós conquistamos essa barragem para Mogi Guaçu, né, que foi uma obra importantíssima de controle de vazão do rio Mogi Guaçu, principalmente com relação à nossa cidade, que nós sofremos muito antes dessa barragem, né, e principalmente as cheias de 1970, que marcou bastante, que foi bem mais forte do que 1929, e que depois da barragem eu tive a oportunidade de conviver também com a STET na enchente de 2000, na qual eu era prefeito aqui também, e que o volume de água que atingiu a nossa cidade chegou a 612 metros cúbicos por segundo. A PCH foi construída entre 1989 e 1992. A usina é controlada pela AES-Tietê. O diretor de operações da empresa, Antônio Carlos Garcia, e o coordenador de operação em tempo real, Valdeci Goulart, participaram da coletiva com o prefeito. Segundo informaram, a vazão na barragem do último sábado, por volta das 5 horas da tarde, chegou a 638 metros cúbicos por segundo. Mas a empresa só liberou o total de 537 metros cúbicos. Segundo Garcia, resultado de uma manobra que impediu uma enchente maior. Então, nós conseguimos acumular, conseguimos amortecer 100 metros cúbicos por segundo de água no reservatório. Situação essa que, se fosse uma usina toda, se a gente não tivesse conseguido fazer esse amortecimento ou não existisse a barragem, logicamente que 638 metros estariam atingindo a cidade diretamente. A usina, segundo Garcia, é operada com espaço de espera abaixo do limite do reservatório e possui ainda outros dispositivos, além de profissionais, que monitoram a vazão. Nós temos uma rede de telemetria, nós temos 3 postos em pontos estratégicos do reservatório de Mogi Guaçu, que é Marangoni, Cristália e Duas Pontes, que medem a quantidade de chuva, quantidade de vazão que está passando nesses pontos. Com essas três postos, nós conseguimos planejar a operação com uma antecedência do mínimo de 10 horas. Quando a vazão do rio alcança os 300 metros cúbicos por segundo, a Prefeitura e a Defesa Civil são avisadas e entram em estado de atenção. Na barragem é possível acumular até 428 metros cúbicos. Após isso, as comportas precisam ser abertas gradativamente. É nesse momento que, segundo Garcia, os locais que estão em áreas às margens do rio sofrem com os alagamentos. Logicamente, tem aquelas pessoas que tiveram as suas casas invadidas pela água. A gente entende esse problema. E a região é uma região mais baixa que a barragem, mas o mais importante dizer aqui, se não existisse a barragem, a situação era muito pior. Apesar da estiagem e controle da vazão, a AES-Tietê teme que ocorram outras chuvas intensas, como a registrada na última sexta-feira, considerando que as previsões meteorológicas não estão se confirmando. Mas a empresa está com atenção redobrada. Nós estamos num El Niño forte, né? Maior preocupação é essa estiagem de 2 dias e vir um repique da cheia que nós chamamos. Uma chuva intensa novamente, e se a gente não recuperar o volume de reservatório rapidamente, esse volume de espera rapidamente, pode chegar uma chuva e pegar o reservatório cheio. A situação aí fica muito mais crítica. O que nós fizemos rapidamente, com a redução da vazão, mantivemos a vazão em 250 metros, chegando a 250, a gente está com uma vazão um pouco maior para recuperar o nível do reservatório. Já chegamos
no nível do reservatório mínimo de novo. O diretor da STT afirmou que não há risco de rompimento da barragem. Algumas pessoas até comentaram nas redes sociais que a barragem ia se romper. Então, nós temos todo esse trabalho de segurança de barragem. Digo aqui com tranquilidade que a barragem é totalmente segura. É uma barragem nova, totalmente de concreto. Os solos nas duas margens, esquerda e direita, são solos naturais, não são solos postiços. A barragem é totalmente segura e não temos nenhum risco da barragem se romper em Mogi Guaçu.